Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. China deverá ter uma demanda adicional de cerca de 35 milhões de toneladas de soja. Exportações dos Estados Unidos crescerão apenas 5 milhões de toneladas, uma vez que não há muito espaço para aumento de produção. Chegada do mês de setembro marca o fim do período do vazio sanitário da soja. O Ederson Viana vai comentar sobre holding familiar e você vai conhecer um confinamento que não utiliza nenhum tipo de volumoso. O agronegócio está começando. Apesar do crescimento econômico mais lento, a China deverá ter uma demanda adicional de cerca de 35 milhões de toneladas de soja em 10 anos, segundo o banco holandês Rabobank. De acordo com o estudo, o Brasil poderá absorver 80% dessa demanda. Se a previsão se confirmar, serão 28 milhões de toneladas a mais partindo dos portos brasileiros para o mercado chinês, o que, considerando o preço médio para o grão exportado agora em agosto, vai representar 10,5 bilhões de dólares. O estudo do Rabobank indica que a demanda chinesa crescerá ancorada na urbanização e consolidação da pecuária, especialmente do segmento de produção de suínos. A população urbana chinesa deverá sair de 56% para 65% do total do país no ano de 2020. E isso significa nada mais, nada menos que 150 milhões de pessoas a mais nas cidades. E dentro desse cenário, a importação de soja do país asiático deve sair de 91 milhões de toneladas no ciclo 2016-2017 para 125 milhões de toneladas em 10 anos. Na comparação com os Estados Unidos e Argentina, o Brasil, que já envia 80% da soja que exporta ao mercado chinês, é o país em melhores condições para atender a demanda da China. Para o Rabobank, em 10 anos, as exportações dos Estados Unidos crescerão apenas 5 milhões de toneladas, uma vez que eles não têm mais espaço para aumento de produção. Na Argentina, as exportações deverão crescer apenas 4 milhões de toneladas. E para atender a demanda crescente chinesa e também doméstica, considerando um aumento da demanda por biodiesel e da produção de aves e suínos, o Brasil terá de ampliar a área com soja em 12 milhões de hectares em apenas 10 anos. Essa área adicional viria de pastagens, segundo o estudo do Rabobank. Para o Rabobank, uma redução de 0,1 animal por hectare já liberaria 14 milhões de hectares para lavouras. Na safra 2016-2017, a área plantada com soja no Brasil foi de 33,9 milhões de hectares, segundo a Conab. Pelas estimativas do Rabobank, a produção brasileira de soja na safra 2026-2027 deve atingir 154 milhões de toneladas, um aumento de 35% ante a produção recorde de 114 milhões de toneladas do ciclo 2016-2017. E desse total, cerca de 90 milhões de toneladas seriam destinadas à exportação. De acordo com o estudo, a produtividade se manteria na faixa vista no ciclo passado, de 3,4 toneladas por hectare. O objetivo do vazio sanitário é a redução da ferrugem asiática, que é a principal doença da cultura da soja. A chegada do mês de setembro marca o fim do período de vazio sanitário na maior parte dos estados que adotam essa medida. Na próxima semana, por exemplo, os produtores lá do Paraná podem iniciar o plantio da soja desde o último dia 10. Já na sexta-feira, dia 15, os sojicultores dos estados do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Roraima e algumas áreas produtoras do estado de Pará também poderão fazer o plantio. O vazio sanitário é um período com no mínimo 60 dias em que os sojicultores são proibidos de efetuar a semeadura da soja ou manter plantas vivas da oleaginosa que restam da safra anterior nas lavouras. As plantas restantes devem ser eliminadas por meio de controle químico ou mecânico e o processo é de responsabilidade do produtor. Ao eliminar as plantas vivas das lavouras na entre-safra, o produtor promove a redução do fungo causador da ferrugem asiática, que é a principal doença que afeta a cultura da soja. Atualmente, 12 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, adotam essa estratégia. Aqui em Goiás, o vazio sanitário termina agora no próximo dia 30. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, e para outros municípios teremos predomínio de sol, sol na maior parte do período. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 31 a máxima e 19 a mínima. Campos Belos, 32 a máxima e 19 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 19 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 16 a mínima. Jussara, 35 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 22 a mínima. E Ipameri, 29 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai conhecer um confinamento que não usa volumoso, como silagem de milho ou cana. Nós voltamos já. Eu participei de um evento, de um dia de campo, sobre confinamento, que não utiliza nenhum tipo de volumoso, ou seja, não utiliza nem silagem de milho, não utiliza cana triturada, não utiliza grão inteiro, enfim. Utiliza um produto específico que, além de ser mais barato, apresenta o mesmo resultado de ganho de peso, como se os animais fossem tratados com algum tipo de volumoso. Confira. É aqui na Fazenda Engenho da Serra, no município de Bela Vista de Goiás, que aconteceu um dia de campo técnico sobre confinamento sem volumoso. Na oportunidade, Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, falou da importância do custo de produção e sobre o confinamento sem volumoso, uma tecnologia que possibilita a engorda de animais de maneira diferenciada dos confinamentos tradicionais. O que nós fizemos, Toninho, foi desenvolver um produto que permita ao produtor confinar os animais sem a utilização do que nós chamamos convencionalmente de silagem, de volumoso. Então, o volumoso, teoricamente, está incorporado ao produto. Então, nós conseguimos fazer uma dieta totalmente seca. Essa dieta não estraga no coxo, ela é feita com milho ou sorgo moídos, que isso é diferente do grão inteiro. Essa diferença causa um aproveitamento muito maior do amido e com diferencial que pode ser utilizado sorgo ou milheto, como um cliente meu usa. Então, isso é uma democratização do confinamento. Ela é uma dieta que serve tanto para pequeno fazendeiro como para fazendeiro grande. Ela vai diminuir consideravelmente o custo de operacional, porque a comida é fornecida apenas uma vez por dia. Então, pela manhã você fornece e amanhã de manhã você volta a fornecer novamente. Então, ela vem facilitar extremamente o dia a dia de um confinamento. E o ganho de peso é a mesma coisa de um ganho de peso convencional. Não há nenhuma diferença. O custo operacional cai aproximadamente para 25% do custo operacional de um confinamento normal. Por quê? Aqui nós tratamos uma vez por dia. No confinamento tradicional, é pelo menos 4 vezes. Além de, no confinamento tradicional, o boi consumir cerca de 25 quilos, a soma da silagem mais a ração, alguma coisa em torno de 25 quilos por dia. Aqui,
ele vai comer entre 10 e 12 quilos. Portanto, aproximadamente a metade do que ele comeria no confinamento tradicional. O custo operacional, que eu digo aqui, é o custo de você pegar a silagem, colocar no vagão, colocar a ração e levar para o coxo do animal. Isso 4 a 5 vezes por dia. No nosso caso, nós pegamos o milho, colocamos a torta e o núcleo e isso está pronto. Então, a operação de se preparar a comida do boi é infinitamente inferior, além de ser a metade e poder ser feita de uma vez só no dia. Então, apenas dependendo da quantidade de animais no confinamento, duas pessoas têm condição tranquilamente de cuidar, seja lá de 100, 200, 500 animais? Se você tiver, por exemplo, um vagão forrageiro que caiba aí 4.000 quilos, 4.000 quilos são 400 animais numa vez só do vagão. Então, um operador apenas consegue tratar de 3, 4 mil bois tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum atropelo e com uma vantagem. Você pode fechar no mesmo curral aproximadamente o dobro de animais. Por quê? Não há disputa por coxo. Não havendo disputa por coxo, nós utilizamos apenas 20 centímetros de coxo por animal. A única coisa que o confinador tem que resolver é a quantidade de boi por curral, que precisa ficar aí na faixa de 10 a 14 metros quadrados por cabeça. Então, o ganho de peso com esse produto único, específico, é idêntico a uma silagem? Não há nenhuma diferença. Tecnicamente, nutricionalmente, é a mesma coisa do outro. Não há diferença. Em relação a semi-confinamento, funciona bem também? Você pode optar por, ao invés de fechar os animais nessa dieta, você pode manter os animais no pasto. Mantendo esses animais no pasto, uma vez que eles estejam adaptados e eles estejam comendo o máximo que eles conseguem, eles vão deixar de pastar. Então, seria como um semi-confinamento, mas na verdade é um confinamento, porque ele não pasta mais, ele fica preguiçoso e não sai de volta do coxo. Isso é muito interessante porque o custo de se construir um curral é muito grande hoje, além de, para construir um curral, você ainda precisa de licença ambiental. E nesse caso, você mantendo os animais no pasto, não há necessidade de licença ambiental. Sem contar o uso de equipamento para produzir a silagem, plantadeira, colhedeira e uma série de coisas, né? O fato de você ter que produzir silagem, você tem que plantar isso, outubro, novembro, você tem que colher isso em fevereiro, março, ensilar, depois tem que retirar do silo, colocar no vagão, sair do vagão, colocar no coxo. Isso tudo é uma operação cara e com uma outra diferença muito grande, Toninho. Quando nós optamos por esse sistema de confinamento, nós não precisamos planejamento. Se você for confinar o animal com silagem, você tem que planejar um ano antes. Você tem que plantar a silagem em outubro, novembro, colher isso em fevereiro, março, para você poder utilizar agora. Nesse nosso caso, como não tem essa parte verde da dieta do animal, você pode decidir agora, compra o núcleo, compra a torta de algodão ou a casquinha de soja e compra o milho. O milho ou o sorgo e está pronta a sua dieta. Então tudo isso tem no mercado para você comprar, é tudo preço de mercado, tudo pode ser transportado em grandes distâncias, porque são materiais secos, então não há nenhum problema operacional com relação a essa dieta. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre holding familiar. O que é e quais os objetivos e as vantagens dessa holding familiar do ponto de vista fiscal. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Ederson Viana, mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento de projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro e também é sócio fundador do Grupo Destra. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre holding familiar.
O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. O Ederson, holding familiar é uma palavra que às vezes a família empresária, produtor rural, tem até medo de ouvir essa palavra, né? Mas é um item fundamental na vida da família, né? Se quiser dar continuidade ao processo produtivo, né? Exatamente, Antônio. A holding hoje, de uma forma geral, né, em todos os demais segmentos de negócio no país, é algo extremamente importante no momento em que você quer, de fato, proteger o patrimônio, né, e principalmente trazer essa proteção para o patrimônio, separando aquilo que é patrimônio daquilo que de fato é atividade do dia a dia. No agronegócio, Antônio, não é diferente. Principalmente o agronegócio, como hoje representa 1/3 do PIB nacional, vem tomando também uma certa proporção a implantação de holdings rurais familiar, que é justamente a preocupação que hoje as atividades rurais familiares estão tendo em relação à proteção do patrimônio da família. Então, quando eu busco, de fato, fazer um trabalho societário no sentido de proteger o patrimônio da família, eu tenho que passar pela holding familiar. É verdade. Então, resumindo, o que é uma holding familiar? A holding, Antônio, nada mais é que uma empresa que investe o seu próprio patrimônio em ações ou cotas em outras sociedades, podendo ser constituídas por qualquer tipo societário dentro do nosso Código Civil, e o seu objeto social deverá sempre expressar e mencionar a participação no capital social de outras empresas. De forma geral, Antônio, a holding ela é uma empresa que controla outros negócios. Quer dizer, só para todo mundo entender, nós temos aí, está muito na moda hoje, né? JBS. Aí criaram a JIF, né? Isso. Então a JIF toma conta da JBS. Exatamente. É só você tomar cuidado aí para não, né? Hoje está bastante, né? A repercussão está bastante grande em relação a essas empresas e justamente é isso mesmo. Tem hoje uma holding que controla todos os demais negócios do grupo. Agora, quais são os objetivos principais da holding? Nós temos alguns objetivos extremamente estratégicos para a holding. O primeiro dele, a holding pode representar um importante mecanismo de organização e planejamento fiscal, societário e proteção patrimonial. Então, nós temos um mecanismo de proteção, nós temos um mecanismo de organização e, claro, temos também aí um mecanismo que é a parte tributária e societária. Essa é importante. O Ederson, vamos para o intervalo comercial? E nós vamos falar depois do intervalo sobre as vantagens da holding familiar do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista da sucessão. Nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e estamos falando sobre holding familiar. E nós vamos falar agora sobre, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da sucessão, quais são, Ederson, os principais benefícios da criação de uma holding? Tony, os principais benefícios que nós temos hoje, no momento em que a gente pensa, de fato, em constituir uma holding para proteger o patrimônio da família, no âmbito fiscal, vai possibilitar o planejamento tributário. Proteção patrimonial, retorno de capital sob formas de lucro e dividendos, além de vantagens no aproveitamento da legislação fiscal vigente. Então, ou seja, do ponto de vista fiscal hoje, eu sempre falo para os nossos clientes, Antônio, que quando você vai fazer a transição do seu patrimônio depois da morte, o custo que você tem com o inventário hoje, ele é muito alto, porque você tem um custo com os honorários advocatícios, você tem o custo tributário hoje muito grande com a transmissão, né, para a transmissão desse patrimônio. Por isso que nós falamos hoje de sucessão. Por quê? A sucessão é justamente você transmitir o patrimônio ainda em vida para que você possa, de fato, ter uma economia dentro desse processo.